Olá, chegamos até você aqui pela Rede Gênesis com o nosso programa Sara Uberlândia, com muita alegria, com muito prazer. É uma alegria muito grande me dirigir a você que está aí, me vendo aí na sua casa, né? Onde você está nesse momento, talvez no escritório, no Brasil, em outra nação. E nós estamos falando no programa de hoje sobre a porta estreita. A Bíblia, Jesus nos ensina sobre duas portas. Uma é a porta estreita. E a outra porta é a porta larga, né? E essa porta larga é aquela porta assim que tudo pode, o que eu penso, o que eu acho, o que as pessoas acham, né? Tudo é possível nessa porta. Mas a porta estreita, essa porta é a porta especial, essa é a porta maravilhosa, essa é a porta da bênção para a nossa vida. Essa porta, ela é diferente. Não é que ela nos limita, não, pelo contrário, ela não vai nos limitar, mas é uma porta que nos conduz para a vontade de Deus. Meu querido, minha querida, a vontade de Deus, ela é algo muito precioso. A vontade de Deus é algo tremendo. A Bíblia cita que a vontade de Deus para o ser humano é boa, é perfeita e é agradável. Então, quando a gente fala de porta estreita, logo vem na mente, nos corações das pessoas, né? Proibições, não pode isso, não pode aquilo. E não é nada disso. É que, na verdade, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como eu disse, mas a vontade de Deus, ela tem um padrão que Deus estabeleceu. E é um padrão que realmente assim nos aproxima de Deus e que traz também para nós benefícios tremendos e maravilhosos. Então, eu gostaria de convidar você para participar conosco até o final do nosso programa. Você vai receber essa palavra que eu ministrei aqui na igreja de Uberlândia. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai abençoar seu coração, né? Abra seu coração, receba ela de coração aberto. Eu tenho certeza que vai fazer diferença para a sua vida, né, na sua casa. Essa é a nossa oração, né? Nós temos essa premissa dentro de nós. Então eu te convido a ficar conosco. Daqui a pouco eu volto para o nosso momento de oração. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas. Aliás, vamos abrir primeiro em Mateus, Evangelho de Mateus e o capítulo 7. Mateus capítulo 7, eu quero falar sobre a porta estreita. Quero falar para você que está aqui hoje, no culto da igreja, e para você que está aí na sua casa, me vendo pela televisão. A porta estreita, Mateus 7, versículo 13, versículo 14. Esses dois versículos aqui falam de duas portas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Digam glória a Deus, querido. Esse texto fala de duas situações, fala de duas portas, uma porta estreita, e nós queremos falar sobre essa porta, mas ele está falando também de uma porta larga, né? Mas antes de darmos sequência, vamos fazer uma oração. Quero que você ponha a mão sobre a sua Bíblia, feche os seus olhos. Pai Santo, Pai querido, fala conosco, ministra ao nosso coração, que o teu amor e a tua bondade prevaleçam nesta noite sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos que aqui estão, sobre a vida daqueles que assistem pela TV, que a graça e o amor de Deus prevaleçam em nossas vidas e em nossas casas, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Então ele está falando aqui nessa passagem, o Senhor Jesus está nos instruindo, nos ensinando, né? E ela está indicando aqui que nós podemos entrar por duas portas, a porta larga e a porta estreita. Isso traz para nós duas situações importantes, né? Dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E
duas classes de gente. Interessante aqui, ó, ele diz que a porta larga é espaçosa, ela é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por essa porta, né? Então nós vemos duas classes aqui, a classe dos muitos e a classe dos poucos. A porta estreita, né? Ele está dizendo aqui no versículo 14, é uma porta apertada, é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam essa porta. Que coisa interessante, né? Dois alvos, duas portas, dois caminhos, dois alvos. A vida eterna ou a perdição eterna. Você está percebendo, né? São antagônicos. Uma realidade e outra realidade. Apocalipse também fala sobre situações antagônicas. Apocalipse fala sobre frio e quente. Eu quero te mostrar lá em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, eu quero que você veja comigo. É muito interessante a gente pensar nessas realidades opostas, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Misericórdia! Que palavra, hein? Que palavra dura. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque é uma pessoa que não se posicionou nem numa posição e nem na outra, né? Ela não é fria, ela não é quente, ela está no meio do caminho. E a Bíblia também diz em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, que algumas entraram e outras ficaram do lado de fora. Que tristeza, hein? Para aquelas que ficaram de fora. Entrar é muito bom, mas ficar de fora é muito ruim. Mateus capítulo 25, eu quero que você siga comigo para esse texto, essa passagem. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. É muito interessante essa parábola. Mateus 25, versículo 1. Então, o reino dos céus é semelhante, ou será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As nécias eram pessoas indisciplinadas, pessoas descuidadas, pessoas que as coisas para elas é de qualquer jeito, né? Elas não levaram azeite, elas não tiveram cuidado de pôr azeite nas suas lâmpadas. No versículo 4 diz que, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Igreja, nós estamos esperando a vinda do noivo. Nós estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro. O noivo é o Cordeiro Santo do Senhor. E nós temos que nos preparar para o dia das bodas, né? Então aqui diz que o noivo demorou e elas adormeceram. Mas à meia-noite, um horário completamente improvável, né? Houve um grito: eis o noivo chegou à meia-noite. E algumas não estavam preparadas, outras estavam. Verso 7, então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, as 10 se levantaram. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Preste atenção, igreja,
Preste atenção, você que me assiste na televisão, fechou a porta. A porta se fechou. Há um momento que a porta vai se fechar. E o que aconteceu? Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e não sabeis a hora. Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Nós estamos vivendo o tempo que o evangelho tem sido pregado no rádio, na televisão, nas igrejas, nas células, nas praças. Hoje, no Brasil, nós podemos pegar o evangelho em todos os lugares. Mas haverá o tempo que o evangelho não será mais pregado. E às vezes as pessoas pensam, porque hoje o evangelho é pregado para todo mundo, eu tenho o direito de dizer não. Eu vou dizer não. Amanhã eu vou mudar. E quem sabe não vai ter um amanhã. Quem sabe o amanhã não chega. Quem sabe a porta fecha. A porta pode se fechar de diversas maneiras. Uma das maneiras da porta fechar é a pessoa falecer, morrer, antes de ter tido a oportunidade de entregar a vida para o Senhor Jesus, antes de ter tido a oportunidade de reconciliar-se com Deus através de Jesus. Deus é amor, Jesus é amor, e Ele pagou um preço alto na cruz por todos nós, mas nós precisamos valorizar isso, receber esse amor no nosso coração e nos reconciliarmos com Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, quantos querem ficar de dentro? Eu quero estar de dentro. A hora que o noivo chegar, eu quero estar preparado para entrar com Ele, para as bodas e para cear com Ele, em nome de Jesus. Vamos nos esforçar para isso? Amém ou não? Vá comigo agora para o Evangelho de Lucas. Nós vamos ver uma passagem paralela daquela passagem inicial de Mateus, do capítulo 7 que a gente viu. Lucas capítulo 13. Vamos abrir Lucas 13, é o mesmo momento que Jesus ensina sobre a porta estreita. E eu quero chamar a sua atenção aqui, porque eu quero falar hoje, focar na porta estreita. Versículo 22 de Lucas 13. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Esta é a segunda vez que o autor deste livro, que é o evangelista Lucas, que foi médico, é a segunda vez que ele nos lembra que Jesus se dirigia intencionalmente para Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. A Bíblia fala em Apocalipse que Deus está preparando para nós a Jerusalém santa, que vem do céu, a Jerusalém celestial, a morada onde todos nós iremos viver com Deus a eternidade. Uma cidade que tem ruas de ouro, uma cidade maravilhosa, onde não tem doença, não tem enfermidade, onde não tem problema. Deus está preparando um lugar maravilhoso para nós. Quero ouvir um amém. Esse lugar é para você, meu irmão. Fala para a pessoa do seu lado, esse lugar é para você. Amém. Então, Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. Teve uma outra ocasião que foi registrada pelo mesmo evangelista, Lucas, no capítulo 9, versículo 51. Interessante que o Senhor ia para Jerusalém, mas no caminho ele ia passando pelas cidades e pelas aldeias, né, que estavam ali na mesma direção de Jerusalém. É isso que o versículo 22 nos informa. Jesus passava por cidades e aldeias. E o que Jesus fazia nesses lugares? Aqui diz que Jesus ia ensinando as pessoas a respeito do reino de Deus, pregando a palavra, falando do amor de Deus, falando da salvação que Deus tinha para os homens, a respeito do reino de Deus. Jesus, ele estava indo para Jerusalém e ele sabia o que o aguardava naquela cidade. Jesus sabia que ele seria executado ali em Jerusalém, ele seria preso e seria executado. Mesmo assim, Jesus não parou, ele continuou na direção de Jerusalém, ele continuou pregando a palavra, ele continuou falando do reino de Deus, ele continuou falando do amor de Deus, ele continuou curando os enfermos, falando para as multidões. A iminência da morte de Jesus, ele sabia que isso o aguardava lá em Jerusalém, mas isso não o impediu de cumprir a sua missão, não o impediu de ir até o fim. Você pode dizer um glória a Deus por isso?
Ele foi até o fim. E na cruz, quando ele estava ali crucificado, antes de morrer, ele falou para o Pai: está consumado. Sabe o que é isso? Jesus estava dizendo para o Pai: meu Pai, aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Eu cumpri aquilo que o Senhor determinou para mim. E nesse trajeto de Jesus para Jerusalém, alguém pergunta para Jesus: Senhor, verso 23, alguém lhe pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos os que são salvos? Qual foi a resposta de Jesus a essa pergunta? Qual foi a resposta que Jesus deu para esta pergunta? Jesus disse: esforçai-vos, versículo 24, por entrar pela porta, que porta? Estreita. Fala comigo assim, bem forte, porta estreita. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão. Quando o dono da casa, versículo 25, se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei donde sois. Isso mostra algo muito sério e muito importante para nós. Tem um tempo para a salvação. A salvação de Deus tem um tempo, a graça de Deus tem um tempo, e esse tempo, ele vai findar um dia. E Jesus está afirmando aqui, nesse texto de Lucas, que tanto a porta, quanto o caminho que conduz para a vida eterna são estreitos, são apertados, né? E de imediato nós podemos entender algo aqui que é muito importante que a gente entenda. Nessa afirmação de Jesus, nós precisamos entender que nós passamos pela porta sozinhos. Nós passamos pela porta sozinhos. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa salvação. A nossa fé, o nosso crer na palavra de Deus é que vai definir se nós seremos salvos ou não. Nós não poderemos levar ninguém conosco. Nós não poderemos salvar ninguém. Nós passamos sozinho por essa porta, porque ela é apertada. Só passa um por vez. Só passa um por vez. A porta é estreita, a porta é apertada. Essa decisão é individual. É uma decisão pessoal e individual de cada pessoa. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quem lembra o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e o que, igreja? A vida. Ninguém vai ao Pai, escute isso, ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus. Não é por meio de religião, não é através da igreja, é por meio de quem? Bem forte, é por meio de quem? Jesus. Sendo Jesus o único caminho que nos conduz à salvação, se Ele é o único caminho que nos conduz à salvação, pensa comigo, igreja. Se o texto está dizendo que Jesus é o único caminho que conduz à salvação, qual é a relação entre Jesus e a porta estreita? Será que tem alguma relação entre Jesus e a porta estreita? Claro que tem. É óbvio que tem. Jesus é o caminho, Jesus é a porta. A porta estreita é Jesus. Isso quer dizer que ou é através de Jesus, ou não será de nenhuma outra maneira. Só através de Jesus. Fala comigo assim, só através de Jesus. Quero falar para você que me assiste na TV, só através de Jesus. Não é filosofias, não é religião, não é por boas obras, não é por ser bonzinho, é por meio de Jesus e do sacrifício dele na cruz do Calvário. Fala para o seu irmão do seu lado, é só através de Jesus, meu irmão. Que coisa maravilhosa, né? Agora, tem uma explicação incrível aqui, no versículo de número 24. Versículo de número 24, que diz assim, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Fala comigo assim, esforçar.
Essa palavra esforçar, que inicia esse versículo 24, no original, no grego, é a palavra agnizomai, ou agonizomai. Agonizomai é uma palavrinha grega, porque o Novo Evangelho foi escrito no grego. Sabe o que significa essa palavra? O original dela, que ideia que ela traz para nós? Esforçar-se ao máximo, dar o seu melhor, combater, lutar ou batalhar intensamente por algo. Vou falar de novo para você. A ideia da palavra esforçai-vos aqui significa esforçar-se ao máximo, combater, lutar ou batalhar intensamente por algo. Será que vale a pena a gente colocar toda nossa energia, nossa força e batalhar pela salvação? O que vocês acham? Para entrar na porta estreita, eu acho que vale muito a pena. O inimigo tenta de todas as maneiras nos confundir e nos tirar desse caminho. E essa explicação que Jesus dá aqui, esforçai-vos, interessante, porque a pergunta feita para Jesus foi o seguinte: Senhor, são poucos os que são salvos? Foi essa a pergunta. E qual foi a resposta de Jesus? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai. Querido, há algo aqui que depende de mim e de você. Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa porta estreita, mas nós temos que nos esforçar, e a ideia, né, dessa palavra esforçar no original é esforçar intensamente, combater. Se nós temos que combater, porque tem oposição a isso, existe resistência a isso. E essa explicação é bem semelhante à palavra usada para descrever o sofrimento de Cristo no Getsêmani, onde Jesus transpirou gotas de sangue. E isso demonstrou naquele momento o grande esforço que Jesus fez em oração, em agonia intensa, né? Quando ele estava ali diante do Senhor intercedendo ao Pai, para que o Pai tirasse dele aquele sacrifício tão grande que ele teria que passar na cruz do Calvário. Mas ele terminou dizendo: não seja feito como eu quero, mas seja feito o quê? A tua vontade. Amém, graças a Deus, aleluia. Meu querido, minha querida, eu espero que essa parte que você viu dessa palavra tenha abençoado a sua vida. Esse é o desejo do nosso coração. Eu sempre digo que a gente não prega de nós mesmos, a gente estuda a palavra, a gente ora, busca a direção de Deus na hora de preparar uma palavra para ministrar no púlpito da igreja, né? Porque a gente quer ser servo de Deus de verdade. E claro que na hora que você está ministrando, o Espírito Santo está ali interagindo com a gente, e é Ele que fala, é Ele que nos usa, né? Nós somos apenas servos do Senhor, e o meu desejo é que essa palavra tenha despertado algo de Deus, algo de bom no seu coração, para que você realmente possa se aproximar dele, se aproximar do Criador, do Pai. Deus é mais do que Criador, Deus é mais do que um Deus, mas Ele é Pai, Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer ser o seu Pai, né, presente na sua vida, aconselhando, orientando, abençoando, né, trazendo perspectivas novas para a sua vida, para a vida de todos nós, né? Então eu espero que essa palavra tenha despertado coisas boas em você. E agora eu te chamo para o nosso momento especial, o momento da oração. Esse é um momento muito especial. Eu não sei qual é o seu momento. Talvez você que me assiste está passando por um momento difícil, uma situação, uma provação, uma enfermidade, uma dificuldade no relacionamento familiar. E Deus é poderoso para agir, restaurar, mudar tudo isso. E Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Então eu quero chamar você para o nosso momento de fé, para o nosso momento de oração. É momento de oração. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença, chamando por Pai, te chamando por Pai. O Senhor é o nosso Pai.
O Senhor é o nosso Criador, o Senhor nos ama, a tua palavra diz que o Senhor nos ama com amor eterno. Por isso, Jesus veio a este mundo, para dar a sua vida em nosso favor, no nosso lugar, naquela cruz. E nesse exato momento, Senhor, eu quero orar com todas essas pessoas que precisam de um milagre, que precisam de um toque de Deus, um toque sobrenatural. Meu Deus, eu concordo com todas elas. No nome de Jesus, manifesta a tua glória agora, manifesta o teu poder agora, repreende a doença, repreende a enfermidade, repreende, Senhor, o mal, repreende, Senhor, tudo aquilo que está causando mal-estar, trazendo conflitos, trazendo, Senhor, dificuldades nos relacionamentos. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa os casamentos, abençoa nossa nação, nosso país, abençoa o Brasil. Senhor, que essa nação se proste aos teus pés, que o Brasil conheça que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Senhor, eu te agradeço desde já e nós te agradecemos todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu querido, minha querida, é muito bom orar, é muito bom a sua companhia conosco aqui. Você de Uberlândia é o nosso convidado para estar conosco aqui nos nossos cultos. É um prazer, uma alegria receber você aqui na nossa igreja. Estamos aqui de braços abertos para te receber. Fica o nosso convite. Você de outra cidade que não Uberlândia, né? Certamente tem uma Sara Nossa Terra aí na sua cidade. Procure a nossa igreja. Se não tiver, procure uma igreja cristã que segue a Bíblia, que ama Jesus, e com certeza você vai ser muito abençoado. Fica aí o nosso grande abraço, né? E nos veremos ou aqui na igreja ou no nosso próximo programa, com a graça de Deus. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.